Ele é um especialista em doenças do sangue. Celso Matsumoto, venha pra cá. Ô Celso, você viu que nós estávamos num papo com a Elba aqui absolutamente místico, vamos dizer assim. Eu queria perguntar a você, como médico, você já viu alguns casos de cura absolutamente inexplicáveis? Na área que eu trabalho, isso particularmente é muito frequente. Eu mexo com pacientes graves, pacientes com neoplasias, e isso a gente vê, pacientes que a gente achava que iriam morrer, e surpreendentemente recuperam e ficam vivos 11, 12, 13 anos. Aquilo de desenganados, eu nunca entendi essa frase. Ele foi desenganado pelos médicos. Eu acho que ele foi enganado, né? Ele achou que estava tudo bem e não estava. Mas tem casos mesmo inexplicáveis, quer dizer, você não necessariamente pode atribuir a um fenômeno religioso ou místico, mas tem casos que ficam mesmo sem explicação, né, na medicina. Tem, acho que tem pacientes que têm uma vontade muito grande de viver, e acho que isso supera algumas coisas. Eu digo, talvez não numa doença como câncer, mas talvez em outras, em que talvez o processo inflamatório seja o principal fenômeno. Eu acho que o corpo, às vezes a mente, pode reverter alguma parte disso. E teve uma matéria que saiu no Newsweek falando da influência das correntes de oração. Fizeram uma experiência, você deve saber disso, pegaram 100 pessoas para quem havia uma corrente de oração e 100 que não havia, e os casos de recuperação daquelas pessoas para quem havia uma corrente de oração, independente da fé, se fossem ateus ou não. O resultado era melhor do que no outro caso. É quase uma tentativa de se fazer uma experiência científica com a oração, o que é claro que é muito difícil. O que está dentro dessa lata que me deu um medo? Eu digo, será que é radioativo isso? Não, isso é... Pela luva eu já fiquei assustado. Eu tenho que usar as luvas porque o material aqui é extremamente frio. A temperatura interna está a menos 196 graus Celsius. Eu senti que aqui também está. E nós usamos isso para fazer o transporte das medulas. Isso porque elas estão congeladas em ultra baixa temperatura. Se a gente puder filmar aqui. Vou dar uma olhadinha aí de perto, posso? Com certeza. E aí nós usamos essas luvas. Mas tem alguma medula aí dentro? Nós trouxemos uma para as pessoas poderem ver. E aqui é o nitrogênio líquido. E aqui é uma medula óssea congelada nessas bolsas especiais, né? Elas resistem até 200 graus negativos. O fato de você estar transportando ela para cá, para lá, não impede a utilização dela depois, ou essa aí é só para demonstração? Essa é só para demonstração, mas quando nós transportamos de um hospital para outro, de um país para outro, nós usamos essa tecnologia. Deixa eu ver o outro lado. Aqui. E essas bolsas, elas são inquebráveis. Você pode tentar cortar, amassar, elas não quebram. Justamente porque elas suportam a temperatura tão baixa. Aí no gelo. Aqui é nitrogênio líquido. Nitrogênio líquido. O nitrogênio líquido é um componente do ar, e na forma pura ele é líquido. Mas como ele é muito instável, rapidamente ele se torna um gás. Tem a ver com gelo seco, não, né? O gelo seco ele está a menos 40. Então, na verdade, aquela fumacinha que sai é a instabilidade do gelo que começa a evaporar e sai essa fumaça. Você pode guardar de novo. Eu sempre tive a impressão que quando você faz o transplante da medula óssea, é com uma seringa, né, ou não? Não, hoje nós usamos essas bolsas, elas são descongeladas. Sim. Depois nós implantamos através de um catéter. Sim, pois é, bom, catéter, mas é em forma líquida ou não? Em forma líquida. Aqui ela está na forma sólida, forma de gelo. Porque tem gente que pensa na medula óssea, no transplante, como se fosse um ossobuco, que você tira um pedaço e coloca. Não, sinceramente, né? Por falar em ossobuco, em 1891, um autor chamado Brown Sequard, ele dava tutano líquido para corrigir algumas anemias. E hoje a gente sabe o motivo, é um tipo de anemia chamada anemia perniciosa e que corrige
com componentes que tem no tutano. Mas imagina, 100 anos atrás, o indivíduo, sem saber disso, dava o tutano líquido e o indivíduo tinha que beber aquilo para... E recuperava. Recuperava. Você vê o que é... Você acha que hoje em dia, com os avanços da tecnologia, da internet, do acesso à informação rápida e às vezes não profunda, isso vai amortecendo um pouco esse nível de criatividade, de intuição, sabe, de resolver as coisas. Por exemplo, antigamente você tinha que fazer o diagnóstico apalpando a pessoa, olhando. Hoje em dia, a primeira coisa, você manda fazer exames. Você acha que isso acaba amortecendo um pouco a criatividade que se desenvolvia, como você acabou de falar, na medicina? Acho que naquela época a gente tinha menos recursos tecnológicos, mas hoje em dia é o contrário. Nós temos tantas ferramentas que uma cura, às vezes, de uma doença, ela é feita talvez em décadas, e no passado se fazia num século, né? Não, mas, então, isso tudo bem, não é isso. O que eu pergunto é o seguinte, isso não amortece esse outro lado do ser humano, que é o lado da intuição? Acho que não, a criatividade entre os cientistas é muito grande. Muitas vezes é uma sacada, é uma olhada. Aqui dentro, por exemplo, tem um líquido, um componente chamado dimetilsulfóxido. E ele era um subproduto do papel. E todo mundo desprezava. Até que um dia um autor falou, olha, acho que se eu pegar essa substância e colocar em ultra baixas temperaturas, talvez eu consiga preservar o esperma de touro. Isso foi em 1964. O indivíduo do nada criou a técnica de congelamento. E foi do nada também, foi de uma Isso intuição. foi quando? Em que ano? 64. Mas 64, não estou rebatendo você por rebater, mas 64 ainda a divulgação e a informação não era tão fácil quanto é hoje, né? Ou não? Com certeza, eu acho que ele tinha muito menos conhecimento, não tinha internet, não tinha nada disso para possibilitar uma troca de informações. Então ele tinha que usar muito da sua criatividade para desenvolver uma técnica como essa. Ou às vezes o acaso, como o negócio do Fleming, né, com a penicilina, por acaso, mas o espírito científico dizer por que aconteceu isso. Evidentemente que muita gente deve estar esperando que eu fale aqui do caso da doença do Giannichini. Eu não vou abordar esse assunto, porque eu acho que houve uma coisa, também devido à facilidade de informações, houve um excesso. Realmente, Giannichini, eu te dou os parabéns por ter aguentado isso tão bem. Porque foi uma coisa, sabe, como deixar a pessoa nua em público, sem a menor, não é nem respeito, sem a menor consideração pelo fato da pessoa estar doente. Mas nós vamos falar de leucemia, sim, vamos falar de linfoma. E eu queria perguntar o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos com duas irmãs. Uma com leucemia e a outra doadora. Exato. Como é que é a história desse caso? Eu estava trabalhando nos Estados Unidos, num grande centro de transplantes, e normalmente, quando uma doadora vai doar para a irmã, a gente conversa, deixa tudo organizado, ele assina um termo de consentimento. Um dia antes, a gente liga para a doadora e fala, olha, amanhã vai ser a sua doação. Nesse caso, a irmã, a gente não conseguia contato com a irmã. Nessa época, a gente não tinha ainda celular, era telefone comum. E o telefone que ela tinha dado do hotel, ninguém atendia. No dia seguinte, era o dia do transplante, ela tinha que doar a medula e ela simplesmente desapareceu. Isso foi 8 horas da manhã, meio-dia, 8 horas da noite, todos estávamos desesperados, porque se a irmã não doasse, a outra irmã morreria por falta de uma medula. E aí nós tivemos uma ideia de ir num programa de televisão americano, local, e falamos, olha, por favor, volte, venha doar a medula, etc. E foi um programa das 8 da noite, de grande repercussão, e felizmente a irmã no dia seguinte veio e doou a medula. Ainda foi assim, em tempo? Ainda em tempo, e essa pessoa sobreviveu e ficou curada. Mas nós realmente ficamos muito preocupados porque ela tinha desaparecido. Aí perguntamos por que ela desapareceu. Ela falou que tinha ficado com medo, que achou que ia morrer, etc. Então isso é um temor ainda. É claro. Nós vemos Bom, eu tenho amigos que fizeram transplante de medula óssea, que tinham linfoma e ficaram curados, quer dizer, depois de 5, 6, 7 anos.
Quantos anos depois a pessoa pode ser considerada curada daquele evento? Tradicionalmente a gente diz 5 anos. Mas assim, nós já temos hoje pacientes que eu transplantei há mais de 18 anos, a literatura já tem mais de 30 anos. Né? Então, depois de 5 anos é considerado curado. Agora, há uma confusão porque se fala de... leucemia é câncer do sangue. Não é exatamente isso, né? Isso é uma coisa que ficou generalizada erradamente. A leucemia, na verdade, começa dentro do tutano, que nós chamamos de medula óssea, que é a fábrica do sangue. Então, essas células crescem dentro do tutano e depois vão para o sangue. Por isso, essa confusão. Porque, na verdade, a maneira como nós fazemos o diagnóstico é pelo sangue, né? Através de uma amostra. Você está lançando aqui células-tronco. Como coletar, processar e criopreservar. Celso Matsumoto, Sally Mitsukami Matsumoto, é minha esposa. É sua esposa. Carlos Alexandre Ayoub. Que inclusive está na plateia aqui. Cadê o Ayoub? Eu sabia que era você. Mas, quer dizer, a Sally participou do livro, da pesquisa com você. Você não podia nem dar uma desculpa. Meu amor, hoje eu vou passar a noite trabalhando, porque ela estava também. Não, é que ela tem a formatura da minha filha e alguém tinha aqui na formatura. Então ela acabou indo. Por isso que não pôde vir. Como é que está a situação do negócio das células-tronco em relação à igreja, por exemplo? Também vou aproveitar e jogar essa pergunta para Elba. Como é que fica isso em relação à posição da igreja? Acho que a igreja ainda tem... se percebe que quando se diz que um ser humano é gerado após a concepção, nem sempre isso talvez seja realidade, porque o encontro de um óvulo com um espermatozoide, se ele não se desenvolver, não formar um blastocisto e depois um embrião, ele não vai gerar um ser humano. Então, e as células-tronco que se utiliza é nessa fase bem embrionária. Então, o conceito é muito dúbio, porque na hora que se remove essas células, se para o crescimento dessas células, ela não vai virar um embrião, então não vai virar um ser humano. Então, essa confusão talvez que exista entre ciência e igreja, em que a igreja acha que o ser humano é criado ao momento da concepção e talvez os cientistas achem que não, que seja numa fase mais em que as células se diferenciam e virem um embrião. Como é que... Elba, o que você... Desculpa, Perdão? cientista, com todo respeito a ele. Você ia me perguntar, desculpa, Ju. Era sobre o que essa posição tão não científica, tão conservadora da igreja e que pode limitar a cura de uma série de doenças, não é um pensamento radical demais? Eu não acho, Ju, desculpa. Eu acho que a concepção é feita no ato. Quando você faz, a criança já está, a vida já está. Então, eu acho que você tirar uma vida para matar uma criança para dar outra vida não tem sentido nenhum. Aliás, eu sou contra qualquer situação dessa coisa de... Eu não sou a igreja, eu sou uma fiel. Mas eu sou a igreja também porque eu tenho fé. Mas eu não sou padre, não sou um bispo, não pertenço... A minha opinião é humana mesmo, humanitária, assim, a consciência do Cristo. Eu acho que não devia, não. Eu acho que a ciência devia tentar outros modos de buscar outras células, de outras maneiras, que eu acho que é possível. Pela pele, já li várias coisas sobre isso. Porque é na concepção que a vida está. A partir dali, não é um bolo de células virando, não. Há um feto ali, há uma vida ali, já naquele instante que concebe, a vida já está ali. Mas eu acho que o que se pega são aquelas que não vingaram, não é? Exato. São as que não vingaram, são as sobras. Exato. São as sobras. Aí essa parte eu já não entendo. Então... Não, pelo que eu sei, você não usa... São células que vão ser descartadas. Você usa as células que seriam descartadas, Exato. Não seriam utilizadas. Exato. Né? Pelo menos talvez eu esteja falando uma bobagem, mas eu acho que é isso sim, que só se usa o que não vingou. Né? Quando é que você começou a se interessar pelo assunto das células-tronco? Foi quando eu fui fazer minha residência especializada, que a gente chama de fellowship, em Seattle, estado de Washington. E lá eu conheci vários pesquisadores que hoje são pessoas muito famosas na literatura e que nos encaminhou para essa área
que nessa época, em 1990, estava ainda iniciando no mundo inteiro, né? Então nós pegamos um momento de crescimento das células-tronco. Vou fazer uma pergunta de ficção científica. Se a célula congelada, ao descongelar, volta a ter as mesmas propriedades, não dá para congelar a pessoa toda? Então, isso existe em alguns centros. Existe no Arizona, um centro, e outro em Michigan. E se congela o ser humano completo. E o processo é um pouquinho diferente desse de nitrogênio líquido. Se usa um processo chamado vitrificação, em que o indivíduo dado como morto se injeta anticoagulante e se coloca uma substância coloide que vai provocar a vitrificação dos tecidos. Feito isso, aí sim é colocado numa câmara que contém nitrogênio líquido e a pessoa é colocada de cabeça para baixo, porque se acredita que se acabar o nitrogênio, a parte de baixo ainda vai estar com... A cabeça ainda vai funcionar. Vai funcionar. Mas isso é mais aquele negócio da criogenia, é isso? Da criogenia. Não, mas fora disso não há nenhuma experiência científica nessa área, né? Não existe. Morreu antes ele do que eu. Eu conversei aqui com o Dr. Celso Matsumoto. Celso, parabéns, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado pelo livro, que é publicado pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Instituto de Educação e Ciências e a editora Ateneu. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Parabéns.